Good evening again. Boa noite novamente. Então, tivemos aqui um intervalozinho de 3 minutos, né? Beber uma água. Então, a gente estava vendo a questão dos verbos irregulares no passado. Então, a gente parou aqui, né? A gente viu aqui uma listazinha de verbos regulares, tentou ligar o presente com o passado. Como eu falei, comece pequeno, né? Comece decorando alguns verbos e aí você começa a aprender outros verbos. Alright? E o importante é você sempre se familiarizar com a língua. Agora vamos ver um pouco melhor a estrutura gramatical de como ficam esses verbos na frase. Aqui tem uns exemplos, né? Do, does, did, qual, quando usar. Se você é esperto, você já lembra o seguinte, a questão do do e does é o quê? Presente, passado, futuro? Presente, né? Então, vamos ver aqui a forma negativa. A gente já havia visto a forma afirmativa, que é o quê? Sujeito, verbo, complemento. Basta colocar o verbo no passado e a frase está no passado. Na forma negativa, acontece uma coisa interessante. A gente utiliza o verbo auxiliar did. Note que no inglês você utiliza verbos auxiliares. Tem muita gente que quer colocar uma frase negativa e coloca só o not bem ali. Joga o not na frase que está na negativa. No português isso funciona, no inglês não. No inglês você tem verbos auxiliares, sempre, ok? Então, a gente usa did em qualquer pessoa. Eu, você, ele, ela, eles, nós. Não tem, né? Não é como o do, que às vezes tem que utilizar o das quando é he, she, it. Aqui não tem isso. Aqui você pode apenas colocar o did. Então, ó, como eu falei, não basta só colocar esse not aqui. Você tem que colocar did not. I did not visit Rio de Janeiro. Eu não visitei o Rio de Janeiro. Ok? He did not work at the university. Ele não trabalhou na universidade. Ok? Então você tem que usar did not para a negativa. Talvez alguém tenha observado algo um pouco estranho. Mas, Maurício, cadê o ed? Aqui é um verbo regular. Devia ter visited, né? Com ed. Worked, né? Com ed. Não tá com ed. Por que não? Será que eu errei a digitação aqui? O que acontece é o verbo auxiliar já está indicando o passado. Olha o did aqui. Então, quando o did está presente na frase, você não precisa mais colocar o verbo no passado. É o verbo auxiliar que indica que a frase está no passado. Ok? Isso quer dizer o quê? Que aqueles verbos todos que você vai decorar no passado, aqueles verbos regulares, aquelas regras do acréscimo do ed nos verbos regulares, tudo isso é só para a afirmativa. Negativa e interrogativa, você vai ter a presença do verbo auxiliar, então o verbo volta à sua forma base, não precisa mais mudar. Em questões, né, na resolução de questões, é uma das coisas que os professores costumam cobrar muito e os alunos às vezes erram bastante, que é lembrar que na negativa e interrogativa o verbo não muda. Então aqui, ó, sujeito, she, o auxiliar do passado, que é o did sempre, mais not. She did not. O verbo main verb, o verbo principal, sem modificação. E complemento. She did not drink tea. Ela não bebeu chá. E aí, gente, você tá vendo aqui no cantinho, ó, did not é igual a didn't. Aqui eu coloquei, né, todos
Todas não, mas algumas das contrações mais comuns. Do not, don't. Vocês lembram disso, né? Does not, doesn't. Cannot, can't. Will not, won't, né? E o nosso foco hoje, did not, didn't. Aí algumas pessoas talvez estejam se perguntando, tá, Maurício? Eu vejo muito mais o didn't do que did not. Tá certo eu falar separado assim, she did not drink tea? Tá, perfeitamente correto. Se eu colocasse a contração she didn't drink tea, estaria correto também? Sim, estaria. Ok? Então, você pode usar sem a contração ou com a contração. Porém, note que o uso da contração ele é muito mais frequente que o uso da não contração. Na linguagem do dia a dia, falada principalmente, as pessoas sempre vão preferir utilizar a contração. Por quê? Essa contração ela existe para deixar a linguagem mais rápida, mais fluida, mais fácil. Nós no português também fazemos isso, a gente nem percebe às vezes, né? Mas a gente faz isso também. Então assim, note que se eu falar she did not drink tea, agora se eu usar a contração she didn't drink tea, she didn't drink, muito mais rápido, muito mais fluido, ficou muito mais fácil, ok? E assim, uma das grandes dificuldades de quem está aprendendo inglês é justamente quando vem um nativo falando, porque o nativo ele não vai falar she did not drink tea, não, ele vai falar she didn't drink tea, she didn't drink, o T já fica cortado, didn't, fica she didn't drink, né? Esses sons ligados, então isso é difícil para quem está começando de aprender, mas quando você se acostuma, quando você aprende, você percebe que isso na verdade deixa a linguagem mais fácil, mais fluida, ok? É só uma questão de você se acostumar mesmo. Olha só essas frases, né, motivacionais. You did not wake up today to be mediocre. Você não acordou hoje para ser medíocre. Aqui a gente tem o uso do passado simples na negativa. You did not. Note que o verbo acordar, wake up, não mudou. Porque eu já tenho a presença do auxiliar did indicando o passado. Ok? Então você não acordou hoje para ser medíocre. Seja grande, né? Seja... Forma interrogativa, mais uma vez, nós vamos utilizar o nosso amiguinho did, nosso verbo auxiliar, ok? Então, ó, did you know her? Observe aqui que a frase, ó, you know her, né? Você conhecia ela. A ordem da frase é a mesma da ordem afirmativa. A diferença aqui é que eu coloquei o did no começo, ok? Did you know her? Você a conhecia. Did she eat it all? Ela comeu tudo, certo? Então você coloca did no início para formar uma pergunta. Mais uma vez. Olha só, o verbo ele não sofre mais alteração. Por quê? Porque o did já está aqui indicando o passado. Então, repetindo de novo e mais uma vez. Você só vai utilizar a forma passada do verbo quando você fizer uma afirmativa. Negativa e interrogativa, a presença do did já indica o passado, então não há necessidade de colocar o verbo no passado. Ele volta para a forma presente, né? A forma normal dele. Tem aqui uma pergunta. Did you sleep yesterday? Só enfatizando. Você inicia a pergunta com did, sujeito, verbo. Depois o complemento. Não tem mistério aqui. Ok? Eu acredito que em termos de estrutura já tenha dado para entender direitinho. Aqui a gente tem aquelas question words, né? What, when, where, how many, why, e daí por diante.
Só quero que você note o seguinte. Eles vêm no começo de tudo, antes do did. What did you study? Né? Ó, what did you study? Posso aqui ligar e fazer frases, né? Então, o que você estudou? Note que quando você pergunta assim, não é mais uma pergunta de sim ou não. As perguntas que a gente viu antes eram de sim ou não. Se eu pergunto, did you study? Você estudou? Estudei. Ou não estudei, sim ou não. What did you study? O que você estudou? Aí você já tem que falar alguma coisa mais, né? Ah, eu estudei inglês. I studied English. Ok? Ó, did you study English? Ó, pergunta, né? A gente começa com o did e o verbo não muda. E aqui o cidadão, ele não estudou inglês. I didn't study. Mais uma vez, o verbo não muda mais. E se você notar que o detalhe, né? É que como ele não estudou inglês, a nota dele não foi boa, né? Let's practice. Ok. Eu tenho esse texto aqui. É um texto até um pouquinho longo, né? Mas eu quero que vocês olhem rapidamente e tentem identificar que tipo de texto é esse. Qual o gênero textual? Que tipo de texto é esse? Vamos ver se eu ajudo vocês aqui. Ó, aqui claramente é o nome da mulher. Deixa eu botar o marca-texto. Aqui claramente é o nome dela, né? Ela nasceu na Nigéria, was born in Nigeria, no ano de 77. She grew up, ela cresceu no campus da Universidade da Nigéria, onde o pai dela era um professor universitário, né? Was a professor. Então, deixa eu passar logo aqui para a pergunta. Qual o gênero textual retratado aqui? Gente, falou ali o nome dela, que ano ela nasceu, onde ela cresceu, onde o pai dela trabalhava. Tá falando o quê? Da vida dela. Isso aqui é o quê? É uma biografia, no caso, uma autobiografia. Bem simples. Identificar o gênero textual é muito importante para o entendimento do texto. E às vezes, em Enem, em concursos, eles pedem questões assim, para que você identifique o gênero textual. Ainda sobre o texto. Então a gente tem aqui uma biografia, ela está falando dela, né? Tudo no passado, porque, né? Ela nasceu em 77 e tudo mais, é uma biografia. E aí, ele quer saber o que não faz parte do contexto da escrita, né? Da Chimamanda. Ok. Então a gente vai agora procurar informações específicas sobre o que é que está sendo falado aqui. A gente já vê a questão de Nigéria, né? A universidade. Aos 19 anos ela ela continuou a educação dela para um caminho diferente. Ó, aí aqui começa. Communication and Political Science. Então, o degree dela foi em comunicação e ciências políticas. Her first novel é romance. Purple Hibiscus won the Commonwealth Rhymes Prize. Ó, então ela já ganhou um prêmio por um livro que ela escreveu. E ela chegou a ganhar um prêmio também como uma das pessoas, um dos livros melhores de 2013. Todo mundo conhece que é a TED Talk, né? Aquelas palestras mais motivacionais, né? Aí você começa, ó. We should all be feminists. Nós todos devemos ser feministas. Feminismo de novo aqui. Então você já sabe que ela fala de feminismo. Uma das pessoas mais influentes do mundo.
membro da Academia Americana de Letras, né? De Ciências, beleza. Então, assim, ele quer o que não faz parte. De cara, eu já posso aqui, ó, cortar o feminismo, porque eu sei que o feminismo faz parte. Ele explicitamente fala em feminismo no texto. Ok? Ela é da Nigéria. É evidente que a autora da Nigéria vai falar em temas da África, certo? Então, vou colocar logo a resposta. Ó. Então, feminismo, claro que não. Africanidade, é claro que não, porque ela, evidentemente, que ela vai falar disso. E aí, temas relacionados a histórias enviesadas, imigração. Corrupção na política. É a única coisa que não é mencionada de jeito nenhum no texto, certo? As outras coisas ou são faladas diretamente ou indiretamente, dá para você perceber indiretamente também. Vamos passar logo para as questões seguintes para a gente maximizar nosso tempo. I want to be respected in all my femaleness because I deserve to be. Eu quero ser respeitada, né, em toda a minha feminilidade porque eu mereço ser. A frase dela, né? A partir dessa leitura dessa quotation, dessa citação, o que é possível inferir no texto? Aqui é um tipo de pergunta bem simples que você vê muitas vezes em provas do Enem. Um texto simples, direto, ele quer saber se você consegue retirar dele a mensagem básica. Se você olhar aqui, acho que você consegue responder já. Muitos já devem ter conseguido a resposta, né? Então, mulheres devem ser respeitadas pela que são, homens e mulheres devem ser iguais perante a lei. Ó, eu quero ser respeitada em toda a minha feminilidade, porque eu mereço ser. Eu acho que fica bem clara agora a resposta, né? Então, mulheres devem ser respeitadas pelo que são. Né? Algumas alternativas nem fazem muito sentido, né? Homens e mulheres não devem ter o mesmo respeito, mulheres negras precisam ser mais respeitadas. Sempre tem umas alternativas um pouco nonsense, tem umas alternativas que você pode descartar de cara. Ó, dois cães falando, Did you eat my food? Você comeu minha comida, tudo no passado, né? Ó, pergunta no passado. Oh, no, I didn't eat your food. Ele fala que não comeu a comida. Mas se você observar bem, ó, ele tá de barriga cheia, de bucho cheio, né? Tá todo satisfeito. Então, qual a comicidade do texto? Por que é que o texto é engraçado? Os cães não entram em acordo, não dá para acreditar em um dos cãezinhos, os cãezinhos se desentendem, não sabemos quem comeu a comida. A gente sabe quem comeu a comida, né? A letra D dá para você tirar na hora. Então, não dá para acreditar em um dos cãezinhos. Um, obviamente, comeu a comida, né? Ele tá mentindo. Essa é bem legal, né? É uma crítica, inclusive, que tem sido muito feita. Your grandparents, seus o quê? O que é grandparents? Ó. Grandparents são os seus avós. Seu avô, sua avó, né? Então, os seus pais, né? Your grandparents were called to war. Seus avós foram chamados para a guerra. You are being asked. Ó, você está sendo pedido o que de você? To sit on the couch. Então, para você está sendo pedido o quê? Sentar no sofá. You can do this. Você consegue fazer, né? Se seus avós foram para a guerra, você consegue ficar no sofá? Então, a que se refere esse texto? Se você parar para pensar um segundo, fica muito óbvio. Eu ficar sentado no sofá, do que é que ele está falando? Olha, gente, do que é que ele está falando? Ele está falando da quarentena. Então, no passado,
Os seus avós foram para a Segunda Guerra Mundial, para a Guerra do Vietnã, né, foram pegar em arma aí e se matar em guerras. E tudo que está sendo pedido para você é ficar em casa em frente ao sofá vendo Netflix, né? Então ele fala da maneira bem irônica sobre essa questão de pessoas furando a quarentena de Covid. E aí eu queria voltar bem aqui rapidinho, justamente para mostrar o uso da linguagem. A frase de cima que fala dos seus avós está no passado. Your grandparents were. Aqui eu tenho o passado do verbo to be. E embaixo, you are being asked. Você está sendo pedido de você, né? Aqui já está na voz passiva, né? Do presente. O presente da voz passiva. Então, tá falando passado e presente. Fazendo esse contraste. Falei em passado do verbo to be. O que é o passado do verbo to be? Se você aprendeu o presente do verbo to be, você não vai ter dificuldade nenhuma aqui. Pode ir tomar uma água ali, porque isso aqui está muito simples. Olha só. Onde você tinha o am e o is, você agora tem was. Onde você tinha o are, você agora tem were. Ok? Então, se você lembra direitinho quando é que você usa o am, o is e o are, agora é só trocar por was e were. Se você lembra da estrutura, para você, esses próximos 2 minutos de aula vão ser óbvios demais, né? Mas enfim, vamos relembrar para quem não lembra. O que é I? Eu. He, ele. She, ela. E it, isto, né? Seria o ele e ela para coisas, objetos, animais. Então, nesses casos, você utiliza was. I was, he was, she was, it was. We, nós. You, você ou vocês, singular ou plural. E they, eles ou elas, no plural. Então, nesses casos, você utiliza were. We were, you were, they were. Ok? Então, esse é o passado. Tipo, I was hungry. Eu estava com fome. Certo? Basta colocar o verbo to be no passado. I was. Ao invés de falar I am, I was. Na negativa, a gente coloca not. Was not. Eu posso contrair para wasn't. Were not. Weren't. E na interrogativa, eu coloco was na frente. Ok? Então, se eu falo, por exemplo, was ou were, né? Were you at the theater last weekend? Você estava no teatro na semana passada? Final de semana passada? Certo? Então, basta colocar o verbo to be antes do sujeito para você ter a pergunta. Tranquilo. São as mesmas regras do presente simples. A única diferença do presente do verbo to be, né? O presente do verbo to be. A única diferença é que eu coloquei o verbo to be no passado. Onde tinha am e is, coloquei was. E onde tinha are, were. E esse é o passado do verbo to be. Note o seguinte. No inglês, você tem a questão do verbo to be e dos outros verbos. Então, assim, onde você utiliza esses outros verbos lá, é o presente simples. Aí você tem os casos só para o presente do verbo to be. A aula toda que a gente viu agora antes, passado simples e agora passado do verbo to be. Então, o verbo to be tem o passado dele, que é separado dos outros verbos. Aqui não tem did, não tem didn't. Ok? Aqui é só o verbo to be. Ele já serve como se fosse o próprio verbo auxiliar. Aqui um pequeno exemplo, né? When I was a child, we were so poor, I thought knives and forks were jewelry. Então, quando eu era, quando eu era uma criança, when I was a child,
We were so poor. We were, né? Nós éramos tão pobres. I thought, que eu pensava, ó. Thoughts é o passado de think, pensar. Então, que eu pensava que facas e garfos eram joias. Aí aqui, né, um texto sobre Nelson Mandela. Interessante que esse gênero textual de biografia e tal é muito cobrado em provas, né? Então, who was Nelson Mandela? Quem era Nelson Mandela? Conhecimento de mundo ajuda muito na hora de resolução de questões, viu? Se você sabe quem era Nelson Mandela, se você sabe detalhes sobre o apartheid, se você sabe detalhes sobre a vida dele, você já sabe tudo que o texto está dizendo. É um texto bem básico sobre a vida de Nelson Mandela. Ok? Então, assim, o seu conhecimento de mundo, ele tem uma influência enorme sobre o que você consegue entender de um texto. Se você não sabe quem foi ele, o que ele fez, qual foi a importância dele na história, na luta do apartheid na África do Sul, você vai ter dificuldade de entender o texto. Estudos, já foram feitos vários estudos sobre isso, mostram que aquela pessoa que tem um nível de inglês um pouco baixo, mas sabe muito sobre o assunto do texto, ela tem um entendimento melhor do que aquela que sabe muito inglês, mas não entende do assunto do texto. Ok? Então, não existe conhecimento inútil. Não existe. Eu lembro que tinha uns colegas meus que diziam: Maurício é o rei do conhecimento inútil. Porque eu assistia muito documentário, assisto ainda, né? Muito documentário. Ele lê muita coisa sobre coisas que aparentemente eu nunca vou utilizar na minha vida. Aí, de repente, durante uma prova de mestrado, um monte de meus alunos chegaram da prova, né? Professor, não entendi nada. Que era uma prova de proficiência em inglês, né? Para saber se você sabia entender o texto e responder as questões, enfim. E muitos alunos chegaram, professor, não entendi nada daquele texto. Eu, como assim? Eu achei o texto maravilhoso, porque no dia seguinte a prova saiu na internet, né? Eu li o texto, eu achei muito, muito simples. Não, professor, mas eu li o texto e eu tinha entendido que os passarinhos deixavam os filhotes morrer. Isso não faz sentido nenhum. Então eu imaginei que eu tivesse lido o texto errado, tinha entendido o texto errado. E o que é que acontece? No meu caso, que eu já assistia muito documentário sobre animais, eu sabia que esse não era um comportamento incomum. Animais em cativeiro, em especial passarinhos, eles tendem ou a não se reproduzir ou a deixar os filhotes morrerem quando eles veem um risco maior de predação. Então, isso é uma coisa que eu sabia, porque eu via muito Discovery Channel, documentário, para você ver como o conhecimento de mundo ajuda. Como o tema do texto, o assunto, não era estranho para mim, eu achei super simples. Mas as pessoas que não tinham conhecimento daquela área acharam o assunto absurdo, acharam que tinham lido errado, certo? Então, aqui eu destaquei os verbos no passado, ó. Verbo to be, was, né? Aí became, que é o passado de become. Involved, regular. Joined, regular. Directed, regular. Spent, were, verbo to be de novo. Awarded, né? Spent já é irregular, né? Então aqui estão todos os verbos no passado. A gente tá falando da vida de uma pessoa do passado, claro, né? Então, esse é um pequeno trecho da biografia de Nelson Mandela. De acordo com o texto, quem foi Nelson Mandela? Gente, a gente pode aqui começar a ler e destrinchar esse texto. Mas, por favor, Nelson Mandela. Ativista político e filantropo dos direitos sociais da África do Sul, né? Essa é uma questão que, se você tiver muito conhecimento de mundo, você responde sem ler o texto, por incrível que pareça, né? Mas você pode ler direitinho o texto e procurar essas palavras, né? Ok.
O texto sobre a vida de Nelson Mandela encontra-se majoritariamente no passado simples. Qual alternativa explica melhor isso? Então aqui eu quero saber o quê? Por que que a gente usou o passado simples? Então, porque Nelson Mandela já faleceu, simbolizam ações que ele realizou durante sua vida, trata de conhecimentos e direitos herdados pela luta de Nelson Mandela. O passado simples é utilizado para expressar ações que acontecerão. Essa letra D é, né, muito obviamente falsa. Então, os verbos simbolizam ações que ele realizou durante sua vida. Então, o texto está basicamente narrando o que ele fez durante a vida dele. Ó, a gente já viu aqui toda a questão do passado simples, certo? Eu acho que está bem claro. Mas vamos fazer um resumão, né? Então, a gente viu aqui o quê? Dois passados. O passado do verbo to be. Então, todo tempo verbal no inglês, né? Toda a questão do inglês, ele tem dois casos. Verbo to be e os demais verbos, ok? O verbo to be, ele já é o próprio auxiliar. Ou seja, ele não tem verbos auxiliares a mais. Para fazer a negativa, você coloca was not ou were not. Para fazer a interrogativa, você coloca o verbo to be na frente. Ok? Então, a regra dele é essa. Já para os demais verbos, afirmativa, você coloca o verbo no passado. Aí lembrando os verbos regulares e irregulares, né? Você tem que saber como é a forma no passado de cada um. E negativa, você utiliza o verbo auxiliar. Qual é o auxiliar do passado simples? É o did. Ok? Então, did not, didn't, passado, né, na negativa. Lembrando que quando você utiliza o did, o verbo volta à forma presente, né? Ele não muda mais. O did já indica o passado. E a interrogativa você utiliza o did de novo, que seria a questão do só colocar o did na frente. E de novo o verbo não muda mais. Então a estrutura é essa. O resto, gente, é só vocabulário. Alright? Para a questão do simple past, passado simples. Deixa eu só... Ainda tem Pode mudar para o próximo slide, que é lá o do passado contínuo. Enquanto mudo lá para o próximo slide, o passado contínuo, que é bem simples, aí eu queria só comentar o seguinte. Eu não comentei durante essa parte aqui, mas todo tempo verbal, ele tem expressões de tempo associadas a ele. Quais são as expressões de tempo associadas ao passado simples? Ontem, um ano atrás, fim de semana passado, né? Como é que você fala essas coisas em inglês? Durante aqui as sentenças vocês já viram. Tipo, ontem seria yesterday, certo? 2 anos atrás, 2 years ago, né? Aquele ago seria atrás para tempo. E o slide é aquele que lá no começo ele fala, ó, que tem a questão do passado contínuo. Deve ter mais. Não, se não tiver aí não tem problema não. Então, assim, você tem essa expressão de tempo. Ago é atrás, né? 2 semanas atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás. E o last é o passado, tipo last week, semana passada. Last Sunday, domingo passado, certo? Então, o last, ele indica o tempo passado, ok?
aí não, o slide do Simple Past Continuous. Estava no que me mandaram pelo e-mail. Se não tiver aí, não tem problema não. Eu termino a aula só fazendo um resumo aqui do passado simples mesmo. Então, gente, o passado simples é basicamente isso. Eu queria só enfatizar um pouco também o uso, porque vocês vão precisar disso para outros contextos no futuro, quando você começar a fazer o contraste do passado simples com outros tempos verbais, ok? Então, basta reiterar o seguinte, que o passado simples, serve para uma ação que começou no passado e terminou no passado. Ela já aconteceu e já acabou. Quando eu falo que Nelson Mandela lutou pelos direitos, né, lá no apartheid, aquilo aconteceu no passado. Simples, certo? Quando você fizer o contraste do passado simples com outros tempos verbais, aí você já vai notar o seguinte, que existe outros passados. Tem, por exemplo, o passado contínuo, que é um passado de algo que estava ocorrendo, acontecendo no passado, certo? E tem também a questão do presente perfeito, present perfect, que é uma ação que começou no passado e continua no presente, né? É que a ação, a consequência dela, continua no presente. E algumas pessoas, quando veem esses outros tempos verbais pela primeira vez, têm dificuldade de notar isso, notar essa diferença de quando usar um tempo verbal e quando usar outro. O inglês fluente, assim como o português, também como qualquer língua, você está sempre shifting, né? Você está sempre mudando os tempos verbais na sua fala de acordo com o que você está falando. Então, você está falando que alguma coisa, estou usando um tempo contínuo, presente simples, depois passado simples, passado verbo to be, passado contínuo, present perfect. Você vai mudando os tempos verbais de acordo com a sua fala, ok? E é por isso que a gente estuda esses tempos verbais em inglês, porque você tem que saber notar as nuances, as diferenças entre cada tempo verbal. Alright? Então, assim, esse aqui que a gente viu foi o passado simples e o passado do verbo to be. Eu acho que eu expliquei bem, eu acho que eu coloquei, assim, todos os detalhes, né? E eu gostaria que se alguém tivesse alguma dúvida, alguma questão, volta a questão tal, né? Ou explica coisa tal, coloque aí nos comentários, certo? Eu já tive algumas aulas bem interessantes que algumas pessoas fizeram perguntas bem pontuais, né, sobre alguma coisa que estava com dificuldade e outros alunos, né, puderam tirar suas dúvidas também. Então, quem tiver alguma dúvida, digite aí que até sua dúvida agora pode ser a dúvida de alguém que assiste essa aula depois, gravada. Ok? Então, quem quiser digitar alguma coisa e alguma dúvida, eu estou olhando aqui para a tela, eu estou esperando aí sua dúvida, né? Para rever alguma questão que você não entendeu, alguma palavra que você não entendeu. Alright? Eu peço também, enquanto eu espero vocês digitarem suas dúvidas, né? Só dar umas dicas básicas de inglês. Eu já dei uma dica de ouro. 2 dicas de ouro, na verdade. Que é você utilizar a língua no seu dia a dia. Aquela questão de lista que eu falei, né? Eu até enfatizei bastante nisso. Eu sei que fazer essas listas manuscritas num caderno, né? É super cansativo, é meio chato, mas ajuda se você não tiver a dica de ouro, que é você ter vivência na língua. Maurício, mas como é que eu vou viver a língua se eu não moro nos Estados Unidos? Gente, a gente já está cercado de inglês no nosso dia a dia. Cercado. Vá para o shopping. O tanto de coisa que você não já vê em inglês. Às vezes, nas etiquetas da roupa tem a nomenclatura em inglês, porque a roupa veio de outro país, ou porque já é feita e preparada para exportação, eles botam tudo em inglês e pronto, certo? O seu celular. Gente, um estudo recente mostrou que cerca de 80%, 70% a 80% de tudo na internet está em inglês. Então, olha o tanto de coisa que você perde
só na internet, né? Nossas vidas hoje estão bem centradas ao redor da internet. Se você não souber inglês, ok? Uma dicasinha simples. Pegue seu celular e mude a configuração dele para inglês. Aí os settings, né? A configuração vai ficar toda em inglês. Você sabe mexer no seu celular, você sabe para que serve cada botão. E agora você vai ver esses botões em inglês. E o vocabulário na área de informática, na área de eletrônica, ele é muito útil no seu dia a dia. Então você rapidamente vai aprender o significado daquelas palavras sem muito esforço. Já é uma dica bem simples, né? De como você pode aumentar o seu vocabulário. A outra dica é você, por exemplo, vai postar uma foto no Instagram, digamos, nas suas redes sociais. Bote uma legenda em inglês. Comece com algo simples. Bote uma foto na praia e bote at the beach, né? Na praia. Quando você tiver um pouco mais de vivência, você pode colocar assim, having fun at the beach, se divertindo na praia. Aí você já pode formular uma frase mais, né? Mais elaborada. Já pode começar depois a escrever pequenos parágrafozinhos das suas legendas. Enfim, são coisinhas assim que fazem toda a diferença. Você viver inglês, não só de você se expor à língua, assistindo filmes, ouvindo música, mas você utilizar a língua. Pode ir atrás daquelas pessoas que dizem que aprenderam inglês com música. Se você tentar conversar em inglês com elas, elas provavelmente vão falar inglês também. Por quê? Eles não só ouviram música em inglês e tentaram traduzir, eles começaram também a ativamente utilizar a língua no dia a dia. Aquilo tudo que eles estavam ouvindo, aquelas palavras, né, aqueles significados, eles já começaram a utilizar. Então não é só você se expor, é você utilizar. Por isso que eu falei aquela questão de lista de verbos, porque se você não tem como utilizar, pelo menos essa é uma maneira que você utiliza e que você memoriza, você aprende esses verbos com facilidade, ok? Mas há muitas outras maneiras até mais, digamos, agradáveis de você aprender esses verbos e vocabulário em geral. Só reiterando, não aprendam só a forma base, passado e participe passado do verbo. Aprenda também o significado, porque se você não aprende o significado, não valeu de muita coisa. O passado de do é did e o participio passado é done. Mas se você não souber que do é fazer, como é que você vai conseguir utilizar aquilo numa frase? Como é que você vai ver ele numa frase e você vai entender ele, né, num texto escrito? Então você tem que saber também os significados. E, enfim, eu sempre digo para todos os meus alunos, né, que a dica de ouro, resumindo, é live the language. Viva a língua. Torne a língua inglesa parte do seu dia a dia. Não é difícil, você já está cercado de inglês, nem que você não saiba, mas se você prestar atenção, você já está cercado de inglês, ok? Então, bem simples você vivenciar a língua inglesa. Seja no seu celular, nas mídias sociais, música, filmes, séries, internet em geral, você acha tudo em inglês. Alright? Então, dei umas dicas de ouro aqui para vocês. Eu expliquei esse assunto aqui de maneira bem minuciosa. Eu acho até que, espero não ter sido chato de tanto repetir aquelas mesmas coisas, mas eu acredito que vocês tenham memorizado isso e aprendido de fato as regras gramaticais e o básico aqui do Simple Past e do Past of Be, né, o passado do be. Então, good night, boa noite e até a próxima. See you.